Nossa, já comecei com pigarro. Sabe o que é emoção, gente? Este programa de hoje, ele está atrasado 7 anos. Olha que absurdo. Mas a gente conseguiu. A gente está aqui hoje para trazer. Ah, não vou nem falar. Você vê, a gente já passou com tanta gente maravilhosa aqui dentro, né? Passamos pelo primeiro campeão do QSD, do Quero Ser Dublador. Depois, há pouco tempo, nós passamos pela terceira campeã do Quero Ser Dublador. Tava faltando o segundo campeão do Quero Ser Dublador. Então, hoje, nós vamos pagar essa dívida. 7 anos depois, com vocês, o segundo campeão do Quero Ser Dublador. Mentira! O campeão da segunda temporada do Quero Ser Dublador. Com vocês, Elton Bandeira, de Porto Alegre, tchê! Ai, que legal, cara. Zódia, muito obrigado. Que bom estar aqui, gente. Que coisa Uma legal a gente ter conseguido isso! Gente É, do isso aí. céu! A gente deve isso à pandemia, não é verdade? Porque se não fosse a pandemia, a gente não tinha aprendido a fazer esse negócio de longe. E aí você vinha, É. eu tava, você não vinha, e deu essa distância toda. Não, mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Tá tudo Com certo. certeza. Querida, é um prazer enorme estar falando com você. De verdade, viu? Queria Ah, obrigado. muito essa entrevista, esse bate-papo. Ah, você sabe que eu sou gaúcha de a pé, né? Sim, É, eu sou do Rio Grande do Norte. do Rio Grande do Norte, é. Bate! Ah, que tal, hein? Só você Oxente! fala noutra coisa. Muito bem, querido. Então aqui você está para começar a contar a sua história. Eu quero saber Nossa. de tudo. Eu quero saber quando começa essa veia artística, se ela é de família, se ela não é, se ela acontece no meio do caminho. Como é que é essa história? Quando você Olha, descobre que vamos, você é artista, Elton? vamos no princípio dos princípios mesmo. Sim? Olha, Zódia, eu acho que eu sempre fui artista, assim. Eu não tenho nenhum artista na família no sentido de uma pessoa que trabalha com arte, mas o meu pai escrevia poesia. Ele escrevia Ah, bastante poesia para minha mãe, ai, que lindo. escrevia poesia para o pai dele no Dia dos Pais. Eu até tenho algumas guardadas aqui ainda. E a minha mãe também. A minha mãe cantou no coral da PUC aqui no Rio Grande do Sul. Ela fez teatro, se apresentou Ah, com o então você coral. tinha artista na família. Tinha, só que eles acabaram, né, indo para outros Tudo caminhos, bem. ninguém foi viver disso, assim. Mas eu já tinha esse contato com a arte, com ser criativo, né? E como eu perdi o pai muito cedo também, acho que isso me ajudou de duas formas. Tipo assim, é uma coisa ruim, né? Uma criança perder o pai cedo, tipo, que pena. Mas, ao mesmo tempo que eu tive que ter um amadurecimento precoce, emocional, isso, de certa forma, incentivou, deu um gás na minha criatividade, assim, né? Até porque mãe só eu e minha mãe, né? E sem grana. Bom, e nos anos 80, 90, ninguém tinha grana, a situação econômica do país era terrível. Com certeza. Então, então eu já aprendi a viver no improviso, Olha aí, né? já Aquela começou coisa. vivendo como artista. É, não podia ser outra coisa, tinha que ser artista. É pouco dinheiro no improviso, é isso aí. Aí, mas assim, eu sempre gostei de desenhar. Então, quando eu era criança, eu desenhava bastante e tinha uma brincadeira que eu fazia com o meu Dindo, que era o irmão de criação do meu pai, que a gente tinha um rádio gravador grandão assim, que tinha o botão vermelho, né, o REC, e eu achava aquilo, meu Deus, eu me sentia o 007 usando aquilo, né? E aí ele comprava as fitas virgens e assim, a gente gravava, ele adorava gravar diálogos comigo, assim, diálogos de criança, coisas assim, e depois contar histórias e tal. A gente nunca fez nada muito coeso, assim, de vamos fazer uma história com começo, meio e fim, mas a Aham. gente brincava, a gente botava
pra gravar e ia improvisando e perguntava as coisas, ele perguntava do desenho que eu tava fazendo. E eu ainda tenho alguma dessas fitas, eu só não tenho mais onde escutar, infelizmente. Mas até de Eram conversar fitas com cassete? fita cassete, o pessoal mais jovem nem sabe do que a gente tá Nem sabe o falando que aí. é isso. Isso é muito tempo, na época que tudo era mato, né? E, eu lembro de gostar muito de fazer isso já, que eu já achava super divertido me escutar e imitar os desenhos que eu via na TV, imitar Ah, o você também He-Man. fazia isso? Também Sim, imitava as sim, vozes que você assistia? sim. E isso foi uma coisa que acabou me acompanhando depois na adolescência. Eu não era necessariamente a pessoa mais engraçada da turma, porque eu sou um pouco tímido, eu preciso me sentir à vontade para estar assim mais soltinho assim. Mas teve um período ali que eu acabei ficando conhecido porque eu imitava os professores. Então eu imitava o professor de química, o professor de biologia, aí eu inclusive criei uma treta entre eles, quer dizer, uma treta, né? Fiz uma imitava um implicando com o outro e eles compraram a brincadeira. E eles entravam em aula um falando mal do outro já, Ai, que pra, maravilha! pra daí na Você já aula do era isso que se chama hoje um influencer? aí entrava o professor de química e eu dizia, olha, o professor de biologia falou, aquele velho lá, aquelas químicas dele, nada a ver. E aí o professor de química tinha um outro jeito de falar, ele falava meio calmo, mas que coisa, ele tinha um sotaque bem gaúcho. Mas aquele caipira falar de mim, que barbaridade. E, enfim, E isso é uma quando coisa você meio imitava instintiva minha, assim. desenho, tinha algum desenho que você gostava mais? Olha, quando eu era muito pequenininho, eu assistia muito o He-Man, né? Então era o He-Man e os desenhos da Turma da Mônica, né? Ah, Ali os desenhos da Turma da Mônica dos anos 80, ali o do coelhinho no espaço e tudo mais. Então eu fazia, com a minha voz de criança, eu fazia. Eu sou o Adam, príncipe de Eterna, guardião dos segredos do Castelo Grayskull. Claro que não era assim, era com a minha vozinha de criança, que era bem mais fininho, não porque devia ser era com mais aquele engraçado. vozeirão. Não é aquele vozeirão do Garcia, né? Mas e é engraçado assim, dando um salto no tempo, apesar de que eu cresci, né, me formei no segundo grau e fiz faculdade de publicidade, porque eu gostava de desenhar e falava, não, storyboard, cinema e tal, publicidade, aí acabei indo para publicidade. Na época nem existia o curso de cinema ainda aqui. E aí na publicidade eu fui indo para a parte da arte, de fazer direção de arte, fazer ilustração. Aí depois, com uns 20 e pouquinhos, eu abri um estúdio de ilustração com dois amigos meus. Eu tive uma empresa de animação e ilustração publicitária. Uau! Então eu fazia criação de personagem, animação 2D. Aí eu comecei a aprender animação de cartela, que depois virou motion design, na época não se chamava assim. E depois eu comecei a estudar 3D, daí eu comecei a fazer animação 3D também. E quando chega o teatro na sua E assim eu vida? fui indo. Acabou que em algum momento nesse período, assim, eu esqueci um pouco dessa parte de eu estar no palco ou na frente da câmera em evidência, assim. Eu acabei ficando muito mais, gostar mais dos bastidores, de repente trabalhar com efeitos especiais e tal. Eu sempre gostei muito de ver making off de filme. Mas assim, eu tive a minha primeira experiência com teatro na quarta série, na escola, que a escola tinha um grupo de teatro. E eu entrei eu não sabia que a escola tinha um grupo de teatro, porque a escola não tinha uma comunicação muito efetiva. Aí um belo dia a gente foi assistir uma peça e eu vi tinha dois colegas meus na peça. Eu falei, ué, mas eu Ué, posso fazer tinha um então? grupo e a escola não conhecia? Os E alunos? a escola não divulgava, assim, a Ai, gente que não sabia. barato! Aí eu fui falar com a professora quando acabou, ela falou, não, a gente tem um grupo toda quarta-feira, não lembro qual era o dia da semana. Eu quero entrar. Eles, não, mas tá quase no final do ano. Eu falei, não interessa, eu quero entrar, deixa eu fazer. Aí eu me apresentei duas vezes com eles e fiz uma apresentação de final de ano, de Natal e tal. Meu primeiro papel foi de um jornaleiro, e aí eu lembro que não tinha um roteiro muito estruturado assim para os coadjuvantes, era mais dos protagonistas ali que estavam contando a história. E acabou que eu mesmo fiz as minhas falas, e na verdade eram as falas de um episódio do Chaves, que o Chaves vende jornal. Então eu saía com o jornal embaixo do braço dizendo: extra, extra, os policiais perseguem as empregadas, extra.
Quer um jornal, senhor? Não, tudo bem, não precisa me xingar também, não. E saía meio de cantinho com... Aí a professora adorou e ficou isso aí mesmo. Eu acho que ela nem sabia que era do Chaves. Mas foi muito legal. Mas aí eu tava na quarta série, quando eu fui crescendo, eu meio fui ficando mais tímido, fui ficando mais assim, bastidores e tal, atrás das câmeras e pá. Mas é engraçado que enquanto animador, eu muitas vezes me filmava para ter a referência do movimento, da interpretação, de eu Olha fazer aí. no boneco, no computador. Então, e aí eu gostava bastante de fazer isso, assim, eu Quer fazia e eu dizer que achava muito você é divertido. precursor da IA, né? Porque ela hoje faz isso, né? É, a minha inteligência talvez seja meio artificial também, não sei. Hoje em dia tem tanta gente aí na internet que diz que é inteligente, mas não é muito. Então, Mas você às vezes está não dá para saber. provando aí que sim, que você começou isso antes. Aí eu trabalhei com isso, com desenho, com coisa, e conforme eu fui fazendo, depois eu fui trabalhar, eu saí do mercado da publicidade especificamente, assim, de produto, criação de personagem. A gente fazia até história em quadrinhos de empresas, assim, de empresas de calçado e tal, de comunicação interna de empresa e tudo mais. Aham. Eu fui para o mercado imobiliário, uma empresa que Que fazia vídeos de mercado. caminho. Aí é uma doideira. E aí eu fui refinando um pouco mais até os meus conhecimentos de edição, assim, não era tão bom em editar, eu animava as coisas soltas, mas na hora de juntar eu não tinha muito. Isso em que ano, mais ou menos, Elton? Vamos ver, eu tive a empresa de animação entre 2004 e 2012. No final de 2012 eu saí da Alopra Toons, que já era a Alopra Studio, né? Uhum. Saí da sociedade, os meus sócios seguiram, e eu fui trabalhar numa empresa de mercado imobiliário. E ali, algumas vezes a gente tinha que contratar locutor para fazer locução para os vídeos. E só que enquanto a gente está no processo de aprovação, precisava de locução guia. Aí eu comecei a fazer locução guia, daí eu comecei a gostar. Aí eu digo, eu queria fazer locução também. Eu gostei de ter minha voz assim nas coisas. E claro que no início não emplacava, porque muitos clientes eram de São Paulo e do Rio de Janeiro, e aí eu com sotaque gaúcho fazendo locução não rolava. Mas o meu primeiro trabalho que veiculou, isso é muito interessante, foi um trabalho de mercado imobiliário, que eu tinha feito as guias de tudo que acontecia ali no vídeo, que era como se fosse uma radionovela. Era só o áudio, as pessoas conversando e mostrando o empreendimento. Tipo assim, pai, quando sair do escritório, não sei o quê. Aham. Aí mostra o escritório, aí a voz só do pai. Tá bom, filho, não esquece de avisar o vovô. E assim tinha vários personagens. Era o aniversário da avó Maria o nome. Para fazer a guia, eu fiz praticamente todo mundo. E ali no meio tinha um cachorro. E Porque ela falou, você não fez o esquece de pegar o cachorro. total no Pet Place. E aí eu fiz o cachorro. E o cachorro nunca foi substituído. O cachorro foi o meu, porque eles contrataram atores, não contrataram uma produtora E e tal, que acharam chamou, que o fez um teste. cachorro era cachorro. E, o cachorro tá show. E aí veio, colou, passou até na TV. Eu falei, caramba, meu primeiro trabalho na TV, eu tô latindo, que massa. Te E pagaram aí, não, pelo essa aí cachorro? não. Pelo cachorro não, porque o dono da produtora nem sabia que o cachorro tinha sido eu que fiz. Eu só contei depois que saiu pra não ter problema. Senão eu ia mandar tirar. Eu mandar tirar. Mas depois eu acabei fazendo outras coisas, né, ainda nessa empresa que eu tava, e o cliente aprovou a minha voz, e aí eu ganhei um cachê de locução para fazer e tal. Umas coisas de VR, assim, tipo, o cara passeando no condomínio, e aí a minha locução falando, é aqui, tal coisa, o playground, blá Aham, blá blá. aham. Mas o engraçado do meu primeiro trabalho que veiculou ter sido um cachorro foi que a minha primeira escala real na dublagem foi um cachorro. Como assim? Que foi o Bruno Sangregório me chamou para fazer o Bleep Wonders, que é aquele desenho que tem na Netflix, que ele inclusive faz o protagonista. E aí tem um episódio que ele viaja no tempo e encontra um cachorro medieval, e aí ele me escalou para ser o cachorro. E Aí aí, você aí eu lembro que eu cantou. falei com ele. Aí você cantou para ele: Eu não sou cachorro, não. Aí foi legal que eu falei, olha, latir eu sei que eu sei, eu já lati uma vez, saiu na TV e tudo. Mas quando Mas em você si, vai para o teatro, como é que você consegue
como é que eu chegar a ser voltei, um né? ator profissional? Quando isso acontece? Olha, isso aconteceu de acontecer foi na pandemia, foi quando eu fiz o teatro. Mas essa história começa antes porque tem a ver com o Quero Ser Dublador. Em Ah, 2016, tá. eu assisti a primeira temporada do QSD e quando eu vi que o QSD tava rolando, já tava, sei lá, no quinto, sexto episódio, eu não cheguei a pegar desde o início. E aí eu maratonei até ali, depois eu ficava assistindo toda terça e quinta, eu ficava aguardando o episódio pra ver. E aí ali eu enlouqueci. Ali eu me perdi, assim. Ali eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso, eu tinha que estar nesse programa! Eu Que fiquei louco, maravilha. fiquei louco. E aí, tanto que assim, eu tinha uns pila, como a gente diz, guardado no banco, e nem era muita coisa. E logo depois que o QSD terminou, teve um primeiro workshop de dublagem em São Paulo, com a Mabel César, Uhum. e eu fui fazer. Eu falei pra minha esposa, cara, eu preciso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui, fiz workshop com a Mabel, foi super legal. Vi que todas, né, era um workshop bem básico, assim, bem para iniciantes, para não atores e tal. Então, mas foi muito legal que quando acabou, foi um dia de workshop, quando acabou, a gente estava saindo, a Mabel me disse: Você leva jeito, garoto, vai fazer teatro, vai estudar. Aí eu fiquei, eu preciso fazer teatro, eu preciso estudar, meu Deus. Só que ao mesmo tempo que estava acontecendo tudo isso já é 2017, eu já tinha uma filha de 1 ano e pouco, quase dois, e estava grávido de gêmeos. Então, né, Nossa, uma família crescendo, tudo isso. E eu sempre com um emprego fixo e mais alguns aleatórios para complementar a renda, porque a família aumentando. Então não dava. Naquele momento era muito complicado eu parar para ir fazer o teatro, fazer esse investimento de tempo e grana, né? E aí, quando virou 2018, a do Brasil decidiu fazer a segunda temporada do Quero Ser Dublador. E aí foi loucura, assim, porque eu lembro de eu chegar em casa e falar pra Clarissa, minha esposa, ela não me deixa mentir. Eu cheguei pra ela e falei, amor, abriu inscrição pra segunda temporada do QSD, lembra que a gente viu? Eu meio forcei ela a ver, assim. A Clarissa não gostava muito de coisas dubladas, inclusive, antes do QSD. E, e a partir do momento que ela conheceu um pouco mais, eu comecei a fazer ela assistir as coisas, ela começou a entender, começou a avaliar e curtir também. Existem coisas bem dubladas, coisas mal dubladas, e a com vida é assim, né? certeza, entendi tudo. Como em todo o E aí eu mercado. lembro que e aí eu falei pra ela, amor, eu quero muito me inscrever. E ela tava ali mexendo uma coisa, fazendo um feijão, eu disse, tá, te inscreve. Eu falei, não, não, tu não tá entendendo. Eu vou me inscrever. Se eu me inscrever, eles vão me chamar. Porque eu tô sentindo que eles vão me chamar. E se eles me chamarem, eu vou. Nem que a gente vá se endividar todo. E aí ela me olhou assim e viu que eu tava falando sério. E aí ela, tá, mas. Então tá, vambora, vai. Isso aqui E é uma aí companheira, hein? tipo, eu fiz a inscrição e me chamaram. Aí eu fui fazer a entrevista. Foi a primeira vez que eu entrei na do Brasil. Eu tava assim, ó. Meu Deus, é tão legal aqui. E lembro que quem gravou a minha entrevista foi o Fi Teófilo, o Vitor Moreno estava lá também, e o Aham. Bruno Casemiro fazia as perguntas para mim, se não me engano. O Casimiro, que era o O campeão da primeira temporada, Casemiro né? que foi o campeão da primeira temporada. E eu lembro que eu tô ali na emoção, respondendo as coisas, e às vezes eu vi o Fi assim, rindo. Assim. E eu dizia, olha, espero que estejam gostando de mim, não sei se estão rindo porque eu tô sendo muito idiota. Tô rindo de mim ou pra mim? Mas aí me chamaram e eu entrei na segunda temporada do QSD, que foi uma experiência Lembrando que maravilhosa. a primeira e a segunda temporada do QSD era para quem não tinha formação nenhuma em dublagem, né? Isso, E era até para não tinha amadores. formação como ator, porque o prêmio era o curso de ator e o curso de dublagem, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Aí foi isso, foi todo esse esforço familiar, né, da Clarissa me apoiar e tudo mais, de toda semana eu vim para São Paulo. Eu Você acabei vinha descobrindo que toda semana de Porto Alegre? toda semana eu ia de Porto Alegre para São Paulo. E na época eu fui pegando algumas promoções no começo. Os primeiros episódios não tinha eliminação, então eu comprei várias passagens
assim, adiantado, consegui um preço bom, mas depois começou a ficar semana a semana, e aí a coisa começou a encrespar. Aí era cartão de crédito pra todo quanto é lado, pá, Aff, Maria. olha, não foi eliminado, vou continuar, pá, e Você tem vinha outra de passagem pra ônibus semana ou que de vem. avião? Eu ia de avião, na época ainda valia mais a pena ir de avião, e também porque de ônibus eu levo 24 horas pra chegar em São Paulo, Nossa. 23 horas e bolinha. E por causa das crianças, eu não podia, era um dia a mais, era 2 dias a mais que eu ia ficar fora de casa, só pra fazer a Uhum, viagem, né? uhum. Então eu ia de avião pra ir, tipo, eu ia na segunda de manhã cedo, ou no domingo, muito de noite, e voltava na terça-feira, logo depois da gravação. Várias vezes eu saí do Brasil me escabelando, achando que ia perder o voo, Na correndo pra terça? Congonhas Que ou pra dia Guarulhos. era a gravação? As gravações eram segunda e terça. Segunda e terça de Nossa, no tarde. meio, que gente boa, né? Esse pessoal que fazia gravação segunda e terça, cara. E como E eu ficava a lembro que eu tua vida combinei. profissional em Porto Alegre? Então, eu tava na época numa multinacional, né? E a empresa na época, tu vê, muito antes da pandemia, ela já tinha uns programas de home office, fazer home office uma vez por semana e tudo mais. Aí eu combinei com a minha chefe e falei pra ela, olha, nos dias que eu for, eu posso trabalhar, tá ali conectado remotamente na parte da manhã, e na parte da tarde eu vou estar devendo essas horas. Aí nos outros dias da semana eu compenso, né? Eu compenso essas horas e tal. Porque tinha banco de horas e tinha toda uma história Aham. super complicada que tinha que cuidar, não podia estourar muitas horas extras, porque senão o E teu era gestor levava empresa de esporro. quê especificamente que você estava? Eu trabalhava na Sodexo Brasil, que a Sodexo é um site que é uma empresa que faz muitas coisas, entre elas restaurantes corporativos e serviços Aham. de facilities. É uma empresa que faz serviços para outras empresas, assim, Uhum, né? É o uhum. famoso B2B, é business to business, assim. Os clientes da Sodexo era tipo o Itaú, a Braskem, o Mercado Livre. Então, essas empresas tinham os restaurantes corporativos dentro que quem administrava, montava e fazia tudo era a Sodexo, ou E nas você era escolas a parte de criativo ou limpeza. era executivo da empresa? Olha, aí isso é interessante. Eu entrei porque eles tinham dentro do RH um núcleo de audiovisual para fazer os vídeos de treinamento na área de desenvolvimento corporativo. Só que daí eu entrei e a gente fez alguns vídeos, um mês depois desmancharam o núcleo. Mandaram as pessoas embora e ficou só eu. Mas eles ficaram comigo. Aí me botaram como responsável pelo portal de treinamentos da empresa. Aí eu tinha que fazer upload de treinamento, os treinamentos online, a empresa espalhada, né, por todo o Brasil e tudo mais. Então tinha um portal onde as pessoas, os gerentes acessam as coisas. Então eu era meio responsável por isso. E era bem caótico, era meio louco, porque eu não sou muito bom com essas coisas sei lá, eu não sentia, não era muito agradável para mim, assim, era um trabalho muito burocrático e como eu tenho TDAH também, às vezes eu esquecia algumas coisas, eu subia umas coisas erradas, e as pessoas me ligando e reclamando, e cadê minha medalha, que eu fiz o treinamento, não ganhei a medalha, eu falei, não sei, cara, não sei mexer nesse sistema aqui, porque o sistema vinha do global, vinha pronto, eu tinha um limite, assim, de onde eu podia mexer, mas aí dentro da empresa, com o passar do tempo, eu fui me esgueirando e indo para comunicação. Aí eu migrei para a equipe de comunicação interna. Quer dizer, E quando você aí estava fiz no várias coisas. QSD, você estava em comunicação Eu estava aí. interna. E aí Não, eu ainda dava estava no para RH. você, de manhã, fazer alguma coisa. Era isso? Isso, isso. Eu ainda estava no RH e aí eu fazia as reuniões de manhã e eu ia trabalhar na do Brasil, inclusive. Eu lembro que eu pedi isso pro Bruno, o San Gregório, que é o diretor do programa, né? Eu falei, cara, eu posso ir para do Brasil bem cedo, porque onde eu estava não tinha internet. Eu digo assim, eu posso ir cedo e ficar lá com o notebook. Aí eu ficava numa salinha aí, com o notebook e com o fone e chegava a fazer reunião, tudo. Às vezes eu deixava o meu áudio aberto e saía cumprimentar todo mundo, aí o pessoal da empresa me xingava. Aconteceu umas coisas assim. E quando você ia pro gravar o Quero Ser Dublador, Ai, como é que você estava nessa divisão de identidade? ah, Como sei é que lá, era era isso? uma coisa meio automática, assim, tipo, eu fechava o notebook e plique, QSD. Aí chegava o pessoal, todo mundo camisetinha, eu já botava minha camisetinha do QSD, meu uniforme, já dava outra vida, assim. E,
E foi muito bom também o QSD para meio solidificar essa minha escolha de entender que eu realmente queria fazer isso. Eu realmente Mas como gostava foi o muito. QSD? O primeiro dia que você chegou, você passou pela entrevista primeiro, Isso, foi assim, fiz o vídeo de inscrição, fez o né? vídeo de inscrição. Aí, na segunda temporada, ainda depois do vídeo de inscrição, tinha um questionário que tu respondia por e-mail. Aí respondia o questionário. Aí agendaram uma entrevista. Aí eu fui, fiz a entrevista e voltei pra casa. Ao Aí vivo, a entrevista passou aqui em São Paulo. aí em São Paulo. Aí em São Paulo. Aí foi a primeira vez que eu entrei na do Brasil, de fato. E aí depois da entrevista me ligaram e para dizer que eu estaria entre os selecionados para começar o programa, né, entre os 15 Quantos selecionados. eram? Você Se eu não me lembra? engano, a segunda temporada teve tipo umas 800 ou 900 inscrições. Desses, passando o questionário e a entrevista virou menos, e depois da entrevista presencial saíram uns 15. Eu sei que eram 800, virou uns 200 que foram chamados para entrevista, sei lá, e depois virou 15. Ficaram 15. Ah, E aí, dentre os 15, fiquei eu. E isso foi também um momento de tensão para mim, eu comentei isso, eu acho, até no documentário do Quero Ser Dublador, que tem aí no YouTube da do Brasil, acredito, né? Que a gente fez no ano com passado, bem certeza, legal. tá lá. Eu editei esse documentário junto com o pessoal, foi muito legal. E porque assim, eu tava lá na empresa ainda, trabalhando, eu tinha que fazer de tudo para não perder aquele emprego, né? Era meu empreguinho, minha CLT, pagar minhas contas, 3 filhos para criar. E, e quando me ligaram para dizer que eu tava dentro, o pessoal foi bem sério, assim, porque ficou com medo dessa questão de eu ser de fora de São Paulo. Falaram assim, tu não, porque quem fala tu sou eu, né? Mas você vai poder vir mesmo? E eu falei, sim, pô, é nóis, com certeza, pode deixar, não, tá tudo dominado, tá tudo bem tranquilo. Quando eu desliguei o telefone, eu quase chorei. Falei, meu Deus do céu, porque se eu não E conseguir, agora? eu vou me queimar pra sempre, assim, eu nunca mais vou poder nem passar na frente da do Brasil, que vão me dar um tiro, sei lá. E eu tava no dia que me ligaram, eu tava no encontro de final de ano fiscal de todo o RH e a comunicação, e tava aquele momento, equipe, propósito, qual é o seu propósito? E todo mundo falando coisas legais, meio de coach, propósito. E eu, ai, meu propósito é ser dublador, pelo amor de Deus. E eu tinha ganho pela empresa uma oportunidade de participar de um evento na França, porque a empresa é francesa. Uau! E o evento na França era exatamente no primeiro dia de gravação do Quero Ser Dublador. Bate! E aí eu chamei a minha chefe no canto assim e falei, Samantha, olha só, me ligaram agora lá do Brasil. Ela sabia de toda a história, né? Eu deixei ela por dentro de tudo, o resto da galera não sabia de nada. Nem a minha diretora, no caso, também não sabia. E eu já tava tudo combinado, tava com passaporte feito, passagem comprada, né? Tudo aos custos da empresa e tal. E aí ela me olhou e disse, bom, tu tem que decidir se tu vai num avião Queres ir para chorando a pra França, França ou ou se tu não vai, mas sinceramente, acho que mesmo que tu dê uma bela desculpa, isso meio vai fechar pega uma mal? porta, assim. Vai ser difícil abrir de novo. E aí ela até falou pra eu não contar a verdade, assim. Ela disse que o pessoal não ia Não entender. disse que você Disse assim, trocou cara, pelo não quero fala ser que tu vai dublador? querer ser dublador. Tá todo mundo empolgado, a empresa vai gastar uma grana. A gente ia perder dinheiro, inclusive, por causa da passagem, porque não tem como reembolsar 100%, né? Ia dar um pepino desgraçado. Mas inventa uma história boa aí, inventa uma coisa aí. Diz que não pode. Aí eu acabei usando uma verdade para contar uma meia verdade lá para eles e dizer que não ia poder ir, porque a Clarice ia fazer uma cirurgia, e ela ia fazer mesmo, mas não naquele período. E eu fiquei ali, eu fico nervoso, não consigo contar muito mentira assim, né? Eu Os fico meio, gêmeos então, já tinham pois é. chegado. Já tinham chegado, já tinham chegado. Os gêmeos já estavam com um ano. Eles nasceram em 2017. E eu tinha eles com 1 ano e a Teodora com 3. E eu optei por não ir para a França e fechar essa porta de oportunidade de Puxa crescimento da vida. empresa para apostar no QSD e apostar no que eu queria fazer e tal. E não me arrependo nem um pouco, né?
Foi uma decisão muito acertada, mas foi uma decisão difícil, né? Nenhuma decisão foi Imagino. fácil. Uma Mas quando as escolha decisões, desafiante. quando as escolhas são desafiantes, assim, quando elas nos botam nessas encruzilhadas, parece que tem um gostinho a mais, né? Quando tu conquista, assim, tu pensa, cara, olha, Pois deu é, certo, eu né? apostei, eu me joguei e E deu aí, certo, valeu a foi. pena? Valeu muito a pena, foi, nossa senhora, Mas porque você essa daí não foi uma experiência. sabia se ia valer a pena. Eu não sabia, mas é que no Era um momento, grande risco. no momento em que eu pisei na do Brasil, que eu tava lá com todo mundo e entrando no estúdio, e vendo um script pela primeira vez, e o cara me mandando dublar o Seiya, sabe? Eu pensei, isso aqui já é o melhor momento da minha vida, sabe? Todos os dias eu terminava o dia de gravação e eu pensava, cara, se foi só até aqui, já valeu. Já valeu, já valeu. Sensacional, Uau! já valeu. Mas, assim, eu confesso que no fundinho eu tinha uma coisa assim que eu acreditava que eu tinha potencial de ir longe, de talvez vencer, E como é que né? foi Eu o passo a tinha essa passo confiança. dentro do Quero Ser Dublador? Ah, você disse que no começo não tinham eliminações. Isso, os primeiros 5 episódios, 6, não teve eliminação porque era treinamento, episódio de treinamento. Aí teve um primeiro episódio em estúdio, que foi para definir as equipes, aí 2 episódios no teatro, e depois 3 episódios em estúdio de treinamento, onde daí os diretores iam escolher as suas equipes, Aham, e aí seguiria meio Masterchef, assim, cada diretor com, né, meio apadrinhando uma equipe, e aí a aham. partir dali, eliminações. Todo mundo na época ficou muito feliz de não ter eliminação no começo, porque o maior medo de todo mundo é ir embora para casa Claro. no primeiro dia, né? Então tava todo mundo muito, muito feliz com essa ideia. Mas a gente gravava 4 episódios por dia, ou 2. E agora eu não vou lembrar, faz tempo já. Acho que era 2 por dia. E aí, quando E quando começaram as eliminações, como é que foi? Deu olha, frio a na coisa barriga? Então, eu falo isso, conforme a coisa foi avançando e começaram as eliminações, e eu comecei a perceber, inclusive, as dificuldades que eu tinha e eu não sabia que eu tinha, de dicção, de atenção, né, de ficar nervoso e me perder, ficar Você falando no nunca tinha papel, feito esquecer o nada papel, nunca tinha feito nada. naquela linha. Então eu estava descobrindo, assim, eu sempre saía do estúdio, mesmo quando a minha equipe ganhava, e a minha equipe ganhou várias vezes, eu sempre saía com a sensação, nossa, ali eu pisei na bola, não fiz direito, puxa, ali ratei no negócio, né, não fiz tal coisa. E aí aquilo começou a me dar um medo, assim, de, cara, eu acho que eu não sou tão bom quanto eu achei que eu era, hein? Tem um pessoal bom aí, cara, não sei se vai dar bom esse negócio. E num determinado momento, a minha equipe não foi a melhor, e aí, spoiler, pra quem não viu o programa até hoje, mas o líder, eu era o líder da equipe, e o líder tinha né, a incumbência ali de apontar um membro da equipe para ir para a eliminação e poderia apontar a si mesmo. E aí, naquele dia, eu sabia que eu fiz caca ali na hora de gravar. Eu fiquei nervoso, esqueci uma fala, e aí eu falei ela muito rápido e só que daí ficou mega estranho o resultado final, porque dá pra ver que a pessoa que tá falando se perdeu na curva ali e falou outra coisa. E apesar de ter tido outros pequenos erros na equipe, eu me senti mal, assim, de indicar alguém. E aí eu indiquei a mim mesmo. E aí Nossa, que cara de coragem! todo mundo ficou em choque, assim, mas por quê? Porque, assim, a gente tinha um clima muito de camaradagem no QSD, assim, todo mundo, todas as equipes, mas claro que dentro da nossa equipe a gente estava mais tempo junto e ficava todo mundo junto no grupinho para conversar, para Quem é que falar estava sobre o na que tua acontecia. equipe? Você lembra? Sim, a minha equipe era eu, o Davi Ribeiro, o João Vitor, a Denise e o Otávio. Inicialmente éramos nós, todos esses. Esqueci de alguém? Não, não, é isso aí. E aí Aí, você inclusive, se indicou para. me indiquei pra eliminação no episódio lá que era de dublar uns animais. Esqueci o nome. Animal Planet, sei lá, eram uns bichinhos que falavam e a gente interpretava os animais e eu fazia um cachorro e eu me perdi no cachorro e ficou uma porcaria.
Mas você é tão E, bom em cachorro, cara. Como é que vai se perder pois no é, e olha, cachorro? olha, olha os cachorros da minha vida. E no QSD um cachorro me derrubou. Mas na verdade não foi o cachorro, né? Foi o meu estado mental ali, o meu nervosismo, o meu. Porque quando a gente assiste, eu assisti a primeira temporada e via muitos participantes ganhar esse feedback, né? Ah, não deixa o nervoso tomar conta, só respira fundo e faz. O Fábio Campos falava muito, né? Pensa menos e faz mais. E a minha cabeça é assim, ó, como é que eu vou pensar menos? Né? Então, naquele momento enfim, me entreguei. Mas isso tudo serviu como um aprendizado muito grande para mim, de duas formas. Uma, de que eu tinha que me concentrar mais no reality e não que eu não estivesse levando a sério, mas talvez entender um pouco mais, assim, de me esforçar, entender quais eram os meus gaps e o que eu tinha que melhorar de fato. E uma coisa que depois eu fui aprofundar quando eu fiz teatro e quando eu fui estudar e quando eu fiz o curso da do Brasil também, que é a disponibilidade do ator, né? E a dublagem exige isso, essa disponibilidade, essa entrega, ela é primordial de tu estar ali sem julgar o que está na tela, sem julgar a si mesmo, sem julgar o texto, né? Estar aberto a absorver tudo que vem de tudo aquilo da Mas tela, me do texto, explica do uma diretor. coisa. Você foi para a eliminação. Quer dizer, Uhum. você foi para uma prova. Fui É para uma isso? prova. Uhum. E o que Eu e o Vinícius. aconteceu? E eu fui eliminado. Sim. Jura? Isso era em que altura do programa? Foi ali pelo um pouco antes do meio, eu acho. Eu não lembro bem o episódio agora. Gente, aí você saiu. Aí eu saí. E O sonho aí acabou. foi esse baque, assim, foi esse baque. Eu fiquei lá, assim, com uma cara de gol contra, assim, sentado, tipo, bah, fiz merda. E eu lembro de sair do estúdio, quando deram o resultado, né, pra mim e pro Vini. O que eu falo Só vou retomar, tá, um pouquinho do que eu falei da disponibilidade. Quando o Fábio, que era o meu diretor da minha equipe, foi me brifar o personagem, ele me brifou um personagem que era uma criancinha, que era um menininho. E aí eu já tava com o menininho na cabeça, e a voz que eu vou fazer, e não sei o que, bebê. Uns 5 segundos antes de gravar, 5 segundos antes, o Fábio, o que é? O que é, diretor? Ah, não, ó, Elton, tu vai fazer o outro cara. Tu vai fazer esse aqui, ó. Aí eu, aí eu desmontei, assim, eu falei, hã? Aí era um boizão grandão e tal, e eu pensei, esse boi, esse aqui. E queriam que eu fizesse sotaque cowboy. E aí daí eu fiquei meio, né, me desestabilizou aquilo. E na hora de fazer, eu acabei fazendo duas coisas diferentes. Eu comecei a cena de um jeito, e depois eu acho que eu entendi o personagem e fui para outro caminho, só que já era tarde demais. E aí essa discrepância do que eu fiz no começo da cena com o que eu fiz no último Aham. anel, foi o que me derrubou, foi o feedback que o Gui Marques me deu na hora ali no O estúdio. teu tom tá baixando o teu som. Eu tô te Acho. ouvindo. Alô, alô, alô. Agora melhorou. Acho que você E tem que ficar mais perto. eu tenho que ficar mais pertinho. É E isso eu aí. tava assim, ontem, assim, eu recém fiquei bom. Aham. Peguei uma laringite terrível aí, fiquei preocupado, tive que adiar a escala, mas depois deu tudo certo, voltou tudo. Mas enfim, aí eu fiz a prova e fui eliminado. Eu lembro de sair, ir pra cozinha e tá toda a minha equipe sentadinha, assim. O Otávio já tinha saído, ele saiu no primeiro episódio. Aí a equipe ficou por muito tempo, ficou só eu, a Denise, o João Vitor e o Davi. E eles se levantaram e me olharam assim, e aí? E eu só fiz assim, tipo, não deu. Aí eles me abraçaram e foi aquele momento assim, Uau! por que tu fez isso, cara? Por que tu não me indicou? E eu falei, não, meu, tá tudo certo, vamos lá. E eu sabia que ia ter uma repescagem, né? Ah, vocês Mas sabiam que ia ter sim, repescagem. eles avisaram daí nesse dia que teria uma repescagem, porque a gente teve um gap nas gravações, inclusive, teve uma semana que a gente não gravou, porque o pessoal ia fazer um evento de games em outro estado e tudo mais. Olha, eu contando vários bastidores do QSD, daqui a pouco o Bruno entra na chamada aí e começa a bater na gente. E aí foi bem nesse momento. Eu fui eliminado, e aí na semana seguinte não ia ter gravação, e aí só na outra semana que retomava o programa, e aí já era a repescagem. E aí eu tive essas 2 semanas, assim,
para entender, para pensar, e inclusive tive uma crise familiar, assim, porque a Clarissa estava também sobrecarregada com as crianças e, né, tipo, rolou uma Em coisa meio, tá, pânico, deu, né? já brincou aí das tuas coisas, quem sabe, né? A gente já, o dinheiro já bem apertado, né, e eu Hã? gastando para ir para São Paulo, mas no fim fui para repescagem, e eu lembro que quando eu tava indo, ela botou um bilhetinho para mim na minha mochila, dizendo, vai lá, arrasa, a gente confia em ti e tal. Aí eu pensei, Ai, que vamos! bonitinha. Porque eu já tava derrotado, assim, eu tava pensando, tá, eu vou lá fazer só pra não deixar os caras mal, não quebrar o cronograma da produção e vou embora. Mas aquele bilhete da Clarissa me deu um gás, assim. E quando eu pisei na do Brasil de novo, eu já, tipo, não, cara, meu Deus, é isso aqui, é isso que eu quero, eu preciso fazer isso, vambora. E aí tava todo mundo que saiu desde né, da primeira eliminação, tinha uma galera, alguns não foram, teve um que não foi, acho que foi o Vinícius, o próprio Vinícius que me eliminou, né, ele não pôde participar da repescagem, ele acabou saindo depois, não voltou. E, e aí era o Renato Rosenberg, o jurado, e foi super legal, o Renato trocou uma baita ideia com a gente no corredor, contou da época da Herbert, contou do Newton da Mata e tudo mais. E aí eu voltei pro programa, voltamos pro programa, eu e o Eliseu Moreno, que estava numa outra equipe. Nossa! E aí o Eliseu, ele escolheu voltar para minha equipe, que era a equipe beta, e aí eu voltei para a equipe alfa, que era a Isabela e a Carol, na época. E aí a gente ficou ali de trio, e num determinado momento a Carol saiu da equipe, foi puxada para a equipe Gama, que ficou sem participantes. E aí ficamos de duplinha, eu e a Isabela, e ali a gente foi detonando até o fim. Assim, eu e a Isabela, a gente fez uma dupla dinâmica Vocês foram até o que final, foi. né? A gente foi até a final. Eu nunca mais passei por. A gente foi indo, assim, Olha que até o incrível mata-mata. isso, né? Quer dizer, você decidiu o que ia fazer, você veio, fez, caiu fora, perdeu e você se recobra e você vai e vai até o final e E, e, ganha. e é todo aquele sentimento, assim, quando tu leva um baque desse de ser eliminado, né, do programa, que foi super difícil, foi super triste. Eu tô usando muito essa palavra, né, Zoja? Desculpa. Não quero que tu me odeie, tô falando muito a palavra difícil. É, mas assim, também é uma coisa que, como se o destino estivesse te dizendo assim, o quanto tu quer isso mesmo, Magrão? Que tu acha que a vida é um bolinho? Tu quer mesmo? Tu quer, tu vai ter que penar, né? Não é Porque nem as penar, dificuldades né? Vai ter aparecem. que conquistar isso que Tu vai você ter que quer, né? persistir, né? E o Nelson É. Machado falou muito isso pra gente no dia que ele foi como jurado. Isso até eu conheci o Nelson foi depois da repescagem, depois que eu voltei, mas eu lembro muito dele falar isso pra gente e eu levo isso até hoje. Ele falou, cara, quem consegue não é necessariamente quem é o melhor, quem é um talento do além, que veio com uma graça divina, é o cara que não desiste. Porque muita gente boa desiste quando começa a tomar as primeiras pedradas, vê que demora, Claro, vê que claro. é processo. E, e isso acontece quando tu quer uma coisa, mas aí tu descobre que talvez tu não queira tanto assim, porque quando né, as dificuldades começam a aparecer, tu pensa, já não sei, já. E quando tu quer mesmo, não tem nada que aconteça que vai te fazer parar. Com E certeza, você esse é a prova sentimento. disso. Então foi muito isso, assim, tipo, eu saí, eu tava mal, eu já tava endividado, já tava, né, a gente não tem rede de apoio, a minha esposa é sempre eu e ela contra o mundo, assim, a família dela mora longe, minha mãe também, então, de botar a cabeça e dizer, não, vai dar, vai ter que dar, e é isso, e vamos. E aí aí a gente foi indo, eu fui ganhando e teve o dia que eu recebi o elogio da Silvia Goiabeira, que foi o episódio do Aladim, que foi o episódio que me marcou, que eu gravei o Aladim. Eu lembro que eu saí do estúdio, logo depois o Fábio saiu também, Fábio Campos, ele me olhou e disse assim, hoje tu mandou muito bem, o que tu fez foi incrível. Eu já tava quase chorando, ai, Fábio, obrigado. Aí eu entrei no estúdio e a Silvia Goiabeira falou, não, esse aí nasceu pra fazer o gênio. Eu falei, meu Deus do céu! Olha que maravilha. Aí, sabe, dá aquele gás, assim, tipo, tá, eu tô no caminho certo, é isso aqui que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu posso ser muito bom. Eu, obviamente, ainda não sou bom, não sou E profissional, quando né, você tem um longo caminho, conquista mas posso. o campeonato?
Qual foi a A tua final do Quero Ser sensação? Dublador, a final do Quero Ser Dublador foi em 2019, porque o programa começou a passar em novembro, dezembro, daí Aham. passou o Natal, invadiu 2019 e a E final vocês foi tiveram aquele tempo de expectativa para o último episódio? Sim, porque o final ia ser a live, né, ao vivo e tudo Aham. mais. A gente gravou algumas dinâmicas antes, mas teve uma dinâmica que a gente gravou no dia, né? Foi de manhã na do Brasil e gravamos, eu e a Isabela. E Que era era muito final engraçado mesmo. aquela cozinha da do Brasil, que era aquele tendel, as pessoas gritando, aí a Zódia abria a porta e, gente, isso aqui é uma escola, vamos parar. E todo mundo, ai, Zódia! Não, nem escutava, a Zódia aparecia, tinha gente gritando. Já. A Cris não podia te ver, tipo, ai, Emília! Tipo, tu não era nem nascida quando ela foi a Emília, Cris, para de gritar. E... E aí no final tava só eu e a Isabela, assim. E dava pra ouvir sabe, os passarinhos na piscina vazia do outro lado, assim. E a gente, meu Deus, cara, olha só tudo que passou, né? Tudo que aconteceu. E aí a gente fizemos ali as últimas dinâmicas, teve a final ao vivo, e aí eu saí o campeão. Fui escolhido ali, né? Teve votos dos jurados do programa, de jurados convidados especial pra final, e um voto popular também, Voto dentro de cada popular, dinâmica, né? de um voto popular. E aí no fritar das batatas ali, eu ganhei. Aí foi aquela doideira, aquela explosão, assim. Era eu e a Isabela chorando, um mais que o outro. E, e eu sei, eu imagino, né, o impacto de ser o segundo lugar é brabo, né? Porque dá aquela coisa assim, eu quase cheguei. Então eu vi que ela ficou abalada, assim, eu vi que ela ficou chateada, como eu ficaria. E eu não desci direto pra festa, eu fiquei com a Isabela lá em cima, assim. A gente tava na Casa Geek fazendo a final. A gente foi para uma salinha, a gente foi conversar, e ela me deu os parabéns, me abraçou, ela ficou super minha amiga. E eu fiquei ali até ela estar bem, assim, e eu também falei, vamos descer agora, vamos lá, não, agora vamos, não sei o quê. Mas eu fiquei um tempão lá. Aí quando eu tô saindo, o Bruno me olhou e disse, eu achei que tu tava na festa. Eu falei, não, nós tava aqui trocando uma ideia, tá tudo certo. E aí foi aquela confusão, né? Aquela alegria. Eu chorei bastante naquela final. Eu lembro que a gente tava fazendo a live e dava uns intervalinhos, assim, e a gente ficava ali no estúdio com o Berro, que era o apresentador. E eu e a Isabela chorando, e o Bruno entrava e só dizia assim: continue chorando, tá ótimo. E isso aí. Berro, tem que falar tal coisa, tem que falar do prêmio tal. Fulano, vai entrar, chama o Gabriel que vai falar não sei o quê. Aí vai vir a Zódia. Elton e Isabela, continue chorando. Tá ótimo. É isso aí. Foi uma final emocionante, foi muito emocionante. Com E autorização para choro e tudo. show de tudo. E aí eu venci, eu lembro que até o Berro falou, né, quando ele anunciou, ele falou, agora a vida do Elton vai virar do avesso, agora ele vai vir para São Paulo. E eu pensei, a minha sogra tá vendo isso. Será? Será que eu vou vir mesmo? E aí, rapaz, como você se virou? Porque aí E você aí tinha foi, que fazer então, o curso de teatro e tinha que fazer o depois o teatro. curso de dublagem. Exatamente, Mas que aí era vem o a curso da pandemia. Recriarte. É isso? Isso foi 2019, né? Aham. E aí eu naquele ano todo tentando encontrar uma forma de ver, será que vai dar, será que não vai? Passei pela crise do, meu Deus, não vou conseguir nunca, porque eu fiquei com um rombo financeiro assim por muito tempo das minhas passagens do Quero Ser Dublador. E, e aí em 2020 estoura a pandemia. E aí, ali pelo meio de 2020, eu entrei em contato com a Recriarte e aí eles falaram, não, o MEC autorizou o profissionalizante online. Em algum momento, no final de 2020 já. Uhum. E aí eu comecei, só que daí eu só comecei, de fato, o teatro em 2021. Porque levou um tempo até eles se organizarem também Para poder fazer e remoto, né? para poder fazer remoto. Fazer remotamente, mas valendo diploma no final para eu poder solicitar o DRT e tudo mais, né, o E vocês registro faziam profissional. teatro remoto? Como é que era? Uma loucura, né? Quando tu fala assim, pensa assim, como assim teatro remoto? Cara, foi uma baita de uma experiência. Claro que pisar no palco é muito diferente, né? É. E eu ainda busco isso novamente. Quero voltar a fazer teatro presencialmente e me apresentar no palco, porque é diferente. Mas a parte toda de tu, sabe, ter essa imersão na própria história do teatro,
nas linguagens, as linguagens de interpretação, e a gente fazia ao vivo pelo Zoom. O professor deixava só os 2 alunos que estão fazendo a cena, ou o 2 ou 4, Uhum. e a gente fazia a cena. A gente tinha que né, memorizar o texto, uma aula antes, ou fazia um ensaio, fazia uma leitura ali ao vivo e tal, e ele ia nos dirigindo, e a gente ia apontando. A gente começou com monólogos, né, interpretação 1, foi muito monólogo, aí fazia algumas coisas ao vivo em aula, outras a gente gravava, então já era um pouco um flerte com o audiovisual, porque daí tu tem a câmera, eu posicionava o celular no quarto das crianças, que não tinha espaço, né, e eu fazia as minhas cenas e tal, e foi muito isso, assim, quando eu comecei a fazer o teatro, obviamente, eu estava focado na dublagem, que era o que eu queria fazer, e era a minha paixão e tudo mais. Uhum. Quanto mais eu fazia o teatro, mais eu queria fazer teatro. É apaixonante, não tem jeito, não tem Porque é jeito. maravilhoso demais, cara. É, É demais, é muito bom. E foi uma jornada de autoconhecimento, assim, incrível para mim. Porque a gente tinha professores com abordagens diferentes, inclusive, de como abordar um texto enfim, a gente estudou ali, né, o Stanislavski, o Brecht, como é que é, o Grotowski, né, teatro físico, adorei teatro físico, adorei. Adorei ficar rodeando antes de fazer uma cena e descobrir curvas inéditas num texto que eu já tinha na minha cabeça. Foi incrível, foi incrível. Grandes professores eu maquiagem tive ali. também vocês faziam? Maquiagem, a aula de maquiagem era no sábado. E foi puxado o teatro. E era Foi todos os puxado dias? de segunda a sábado. De segunda a sexta era de noite. E no sábado era, se eu não me engano, começava de manhã, ou logo depois do meio-dia. E aí ia até às 6 da tarde. E como é que A você tarde fazia com inteira. 3 crianças em casa? Foi uma loucura. Foi um tendel. Foi porque assim, daí nessa época também a Clarissa ficou desempregada na pandemia. Uau. Logo em março de 20, ela perdeu o emprego que ela tinha numa universidade aqui. E aí ela virou confeiteira. Ela fazia bolo e biscoito decorado para vender. E então, assim, durante o dia eu tinha que trabalhar. Eu tava ali com meu notebook, meu computador na sala e cuidar deles e fazer tudo e gerenciar conflito e dar mamadeira e trocar fralda e fazer o tendel e brincar e tudo mais. E teve uma boa parte disso que foi extremamente divertido e muito bom estar junto com eles o tempo todo. E ao mesmo tempo que isso foi muito maravilhoso, também foi muito enlouquecedor. Imagino, Porque eu não estava imagino. só com os meus filhos, eu tinha o trabalho, às vezes me buzinando, tal coisa, não sei o quê, né? E eu não podia mandar o trabalho longe, porque eu precisava do meu salário. Então, Uhum. só que daí era isso, aí de noite eu ia pra aula, a Clarissa parava a produção dela, dos biscoitos, dos bolos, e cuidava deles. E dava janta e tal, e ainda assim, quando eu saía da aula, às vezes era 11 da noite quando a gente saía da aula, porque no teatro a aula era para acabar às 10, o professor se empolga, tu vai até às 11, ninguém, pessoal de humanas, né? Ninguém cuida muito horário, assim, a gente vai indo. E às vezes era 11 horas da noite, e aí eu saía da aula, eu ainda ia dar banho, né, em quem não tomou Ainda tinha banho. menino precisando de pai. Ainda tinha gente querendo atenção, né? Nossa, eu descia as escadas, assim, eu morava num sobradinho, era um ataque, assim, era um gangbang, todo mundo pulava em cima de mim, e, claro, nós em casa o tempo todo mesmo, né? Eles não tinham escola, não tinha pracinha, não tinha nada, era a gente confinado dentro daquela casa Sim, pequena, sim. né? As 3 crianças e um cachorro. Então, tivemos muitos altos e baixos ali de emocionais, assim, e foi quando também a gente, em um determinado momento, a gente se olhou, eu e a Clarissa, e a gente não tava bem, assim, a gente tava mentalmente exausto, prestes a Com ter um certeza. problema, assim. E aí a gente falou, cara, a gente precisa voltar para terapia, a gente tem que se tratar, não dá. E eu fazia tratamento já em psiquiatra e tudo mais, e não estava fazendo também. Então daí a gente, né, fez esse esforço aí, começamos a fazer terapia online, para botar a cabeça no lugar, para passar por aquele período que estava mexendo com todo mundo, né? Que coisa A cereja do bonita, bolo ainda que que luta por esse amor, por esse casamento. é, Que coisa bonita. é Parabéns.
O amor é lindo, mas ele também exige, né? Ele Que a precisa de gente se esforce. cuidados, né? Precisa, Também. claro, É isso exatamente. mesmo. E a Clarissa acabou pegando Covid e teve que ser internada. Nossa, Clarissa ficou internada. Foram 6 dias de internação que só. sufoco, rapaz. Aí nesses 6 dias eu já não estava mais na Sodexo, já tinha trocado de emprego. No meio da pandemia eu já tinha trocado de emprego algumas vezes, estava numa outra empresa. Quando a Clarissa teve que internar, que ela ficou ruim, eu falei na empresa, gente, minha esposa pegou Covid, eu não tenho como fazer nada, né? Tô em stand-by, assim. E eles foram muito compreensivos, eles não me demitiram e nem nada, falaram, não, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua mulher. Tinham outras pessoas na empresa que também pegaram e ficaram mal e também não puderam trabalhar e tal. Eu falei, eu sei que não sou eu, né, eu tô aqui, mas assim, eu tenho 3 crianças pequenas, então não, eu tô sendo honesto, assim, eu não tenho como trabalhar. Claro. É full time job aqui já. E aí eu fiquei aquela semana toda ali só com as crianças e teve um período ali, inclusive, que a Clarissa tava tão ruim e também até pelas próprias medicações e tal que davam para ela, porque tava todo mundo tateando no escuro, ninguém sabia direito Ninguém o que sabia o funcionava, o que que não dar, funcionava, né? né? E ela não conseguia falar no telefone, não conseguia. Eu fiquei sem falar com ela. Uns 3, 4 dias a gente não se falou, assim. Quando chegou no final da semana, a minha cunhada, que era médica, conseguiu ir no hospital, ajudar ela a tomar banho um dia, e no outro dia foi lá ver ela, daí ela me dizia, ela tá assim, tá assado, tá bem e tal. Não chegou a entubar, né, não, Graças a Deus. foram tratando ela no quarto, assim, não precisou entubar, não foi pra UTI, mas tava mal, assim, não tava dos próprios remédios, assim, ela começou a ficar meio zonza. Quando eu finalmente consegui falar com ela, já era, sei lá, era uma quinta ou sexta-feira, eu vi que ela não falava coisa com coisa, assim, ela falava umas coisas, não, porque eu tô aqui, mas a febre deu 360, mas é que daí o Itaú é foda também. E aí, tipo, quê? Falei, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? O que tá acontecendo? Que vírus é esse? Mas no fim, naquele final de semana, ela teve alta e veio para casa e teve o resto da sua recuperação em casa, Com todo né, em cuidado que com ela, as crianças também, né? exato, e então foi mais um período assim bem e tudo isso acontecendo, assim, tudo isso foi em 2021 e eu fazia o teatro em 2021. Eu tava no teatro ainda quando tudo isso aconteceu. Então, E essa semana você fez uh, teatro? algumas aulas eu faltei. Eu era um aluno eu não faltava nenhuma aula, eu gostava de fazer tudo que eu podia. E aí eu comecei a faltar, assim, eu comecei a usar os meus 25% de falta que podia ter, né, Aham, em aham. cada matéria. Gente, é o que temos. E a linha do tempo para mim nessa época é muito confusa, porque assim, eu vivia um dia de cada vez, eu nem sei te dizer em que ponto eu tava. Só sei que nessa época eu só cuidei deles e da casa, e aí eu presumi que eu também estava com Covid, porque eu dormia com a Clarissa na mesma cama, eu só estava sintomático. Então, assim, eu não saía por nada mesmo, assim, eu pedia as compras, chegava o carro do mercado e eu mandava o cara parar e falei, Magrão, larga a maquininha aí, que eu vou com cartão, eu pago, pega o álcool aqui, já eu saía com máscara, com álcool, passa tudo aí, eu falei, a gente tá com Covid, meu, fica longe. Aí pagava, voltava pra dentro de casa, ficava ali. E eu morava num condomínio e teve vizinhos que me ajudaram, assim. Na vira e mexe, alguém batia na janela e me trazia uma comida, assim. Um prato de comida, assim. Nessa época a gente descobriu uma solidariedade É, maravilhosa, né? muito louco, A né? gente achou que naquele momento a humanidade ia dar um salto quântico, né? Só que recuou tudo de novo. Tu vê. Muito bem, Mas, você enfim, terminou o curso de teatro. terminei o curso de teatro em 2022, foi um ano e pouco de curso. Fiz a solicitação lá pro meu registro. Quando saiu o registro, eu chorei bastante, porque já era a realização de um sonho, era uma coisa, né, de quando eu assisti o QSD e descobri que tinha que ser ator, Aham. e de repente estava ali, Elton Bandeira, registro profissional 0019, não sei o que, Ai, que né? lindo. E eu, meu Deus, Qual é o ator teu agora. número? Eu não vou saber de cor agora. Ah, tudo bem. Eu não Porque lembro de eu cor. sei Eu o acho que meu, tá? é 019 110, se eu não me engano. Ou posso estar muito errado.
Ah, eu tenho ele no meu desktop aqui, o meu registro. Olha que bonito. Será que eu acertei? Vamos ver. 01910. Ah, então eu Olha sei. aí, o Eu sabia meu que eu é sabia. 1100. E aí, logo em seguida, eu já comecei o curso da do Brasil. No Também mês seguinte, remoto. assim. Também remoto. Também E remoto. como é que foi Comecei o fazer curso o do curso Brasil em do Brasil 2022. remoto? O Foi que te muito legal. surpreendeu no curso Olha, remoto da do Brasil? Teve alguma coisa que você disse, ué, isso tem a ver com dublagem? sim, a gente teve as aulas de PNL, né? Que é, eu acho que um grande diferencial do curso, bem no começo do curso, onde a gente fala muito sobre tudo isso, sobre estar disponível, sobre o rapport, sobre, né, mapa não é território. Fez sentido para sobre- você estudar fez isso? muito sentido. Fez muito sentido, fez muito sentido. Eu sei que eu falho algumas vezes, tanto que eu falei a palavra com D várias vezes aqui já, mas eu lembro, eu não esqueço de nada. Eu achei muito bom. A apostila da do Brasil, quando chegou, eu já comecei a ler, assim, aí eu parei, não, pera, eu vou ler durante as aulas, então vou ler as coisas assim, sem contexto, sem uma explicação, não dá. Né? A gente ganhou um livrinho também, um livrinho muito legal. Uhum. Então, isso foi muito bom porque, assim, tu escolher uma carreira, tu perseguir um sonho, tem muito a ver também com se conhecer e com a tua relação com o outro, né? E com o que te cerca e o que tu atrai para ti, o que tu acredita, É, né? E você não como os nossos veio para a pensamentos. dublagem buscando glamour, né? Não Exato, foi o fã que saiu correndo atrás de alguma coisa. Você veio realizar um sonho. Isso é fantástico. exato. E aí, assim, o curso, nossa, né? O curso não tem o que dizer, o curso é completíssimo, né? E a dinâmica, assim, de tu ter um professor titular e vários professores que vão trocando e as simulações de estúdio, né? E as aulas com a Laudi me marcaram muito também, porque com ela a gente fez umas dinâmicas diferentes, assim, São magníficas as de aulas da inventar Laudi. texto, de agora vai fazer um sotaque caipira numa cena que não tem nada a ver com caipira, sabe? Umas loucuras assim. E o curso também é uma. Claro, eu já estava um pouco mais maduro, já tinha feito teatro, mas eu via até alguns colegas também sofrendo um pouco com essa gangorra, assim, de tu pensar, meu Deus, mas então eu não sei fazer, então eu sou Sim, ruim, então, você tem que ser né? flexível, você tem que se arriscar, cada dia é uma coisa nova. Então, mas, nossa, passar por todo o processo ali foi muito legal. E ter no E final a formação em dublagem. Chegou lá. O que cheguei. significou para você? Olha, foi incrível. Foi mais um passo, né, na realização desse grande sonho. Cada pequena coisinha que eu fiz foram todos sonhos que eu realizei. Né? Eu quis muito participar do QSD, eu participei do QSD. Eu quis muito vencer o QSD, eu venci o QSD. Aí eu queria muito fazer o teatro, eu fiz o teatro, eu tinha um registro profissional de ator. Eu podia Isso me. vencendo todas as tuas dificuldades É, pessoais, todos os teus desafios. eu podia me candidatar para casting, eu podia, sabe, procurar outras formas de fazer outras coisas. Aí eu comecei a estudar dublagem, era o melhor dia da minha semana, era o dia do curso, né? E como eu tava bem autônomo já na época do curso de dublagem, eu não estava fixo em nenhuma empresa, eu estava como freelancer, então eu fazia da turma da manhã e era maravilhoso, eu acordava, tomava minha aguinha, me preparava, eu não tinha ainda o home studio, não tinha cabine, não tinha nada, mas meu computador ficava embaixo da escada na minha sala ali, eu tinha um miczinho condensador bem baratinho, eu comprei só para fazer o curso. E era o melhor momento do meu dia, assim. Tá ali, gravar. Teve algumas situações engraçadas, teve às vezes que eu tava fazendo uma cena e os gêmeos ainda estavam no turno integral, porque estavam na creche, estavam no jardim, mas a Teodora já estava no fundamental, que ela é 2 anos mais velha. E às vezes eu tô gravando uma coisa dizendo, mas você não escuta, não sei o quê, xingando, daqui a pouco ela me desce a escada quase chorando assim, pai, tu tá falando comigo? Eu falei, não, minha filha, não, Ai, desculpa, que pai tá bonitinha! gravando, olha aqui, é uma aula. Teve vizinho que achou que eu tava brigando com a Clarissa já. Eu tava xingando a mulher, você não sei o quê, você é muito infantil.
E o pessoal já, nossa, estão brigando, né? Ele tá valente! Nossa, o que que deu nesse homem hoje? Aí, mas é engraçado conversar com os vizinhos depois, que eles falaram, eu achei estranho que tu tava falando um português muito formal. Porque era uma cena de época, assim. Pois é, aí você se forma, tem o teu certificado em dublagem e você entra no mercado efetivamente? Olha, eu terminei o curso em julho de 2023. Em agosto de 2023, eu sou chamado para minha primeira escala. Que não deu certo. Como assim não deu certo? Não deu certo, quer dizer, deu certo. Deu certo, na verdade. De um ponto de vista deu certo e vocês já vão me entender. Eu ainda não tinha a cabine, como eu falei, não tinha um microfone profissional. Então, Elton, tem uma atriz aí que tá morando aí. Eu moro em Canoas já, né? Desde 2019 eu vim morar em Canoas. Que inclusive eu acho que ela tá morando em Canoas, tu pode ir no estúdio dela. Eu falei com ela, eu já conhecia ela, a Silvana e tal, A Silvana. que faz o Dubla Poa, né? Que faz os cursos da do Brasil Isso. aqui no Sul também. E aí eu falei com a Silvana, eu fui na casa dela, ela tinha a cabine bem pequenininha, e eu me esgueirei na cabine dela ali, pai, e o vidro embaçado, e o notebook do outro lado, e eu ali, meio nervoso, vamos fazer. Mas naquele dia em específico, apesar de que a Silvana já fez trabalhos, e trabalha remotamente, né, fazendo audiolivros e fazendo dublagem também, naquele dia ela tava com um problema na internet. Ah, Deu um problema na internet, que não era só a questão do delay da captação da minha voz no programa, pela aham, chamada. aham. Tava indo com ruído, tava indo estourado, É, e isso a gente acontece ficou muito no 30 remoto. minutos tentando arrumar, e o San Gregório falou pra mim, mano, acho que não vai Não dar, mano. vai dar. Aí eu falei, cara, tudo bem, desculpa, é nóis. Ele, não, tá tudo certo. Tudo bem, foi a Mas olha o que que eu primeira. descobri. Mas você já estava acostumado com isso. Você já tinha Eu até saído do QSD. E a minha não escala deu a primeira escala para outra pessoa. Porque o técnico que estava ali no dia, que também era ator e estudante de dublagem, ele foi chamado para fazer o personagem que eu ia fazer ali, que era uma pontinha Pois é, a num do desenho. Brasil tem essa coisa. Ela é a única que pode trabalhar com os técnicos, que são todos atores e formados em dublagem. E depois ele me falou: não, o cara também é ator formado, terminou o curso com a gente e foi a primeira escala da vida dele. Eu falei: olha que coisa boa, então Olha aí que era para legal. ser, E sabe? quando você efetivamente entra no mercado? Como deu esse problema, e eu também fui buscando outras formas, assim, eu comecei a pesquisar estúdios para alugar, né? E aí eu teria que também, enfim, eu comecei a ver como é que funcionava essa dinâmica de eu alugar um lugar, um estúdio até de música, enfim, Ah, para usar quando eu tivesse escala. Mas eu fiquei um pouco receoso, porque assim, na maioria das vezes, na dublagem, hoje em dia, pelo menos na minha percepção, as coisas são um pouco rápidas. Então, assim, é terça-feira, diz, pode fazer uma escala na quinta? aham. Pode fazer amanhã? Pode Hoje fazer à uma escala. noite? Como é que tu tá hoje? Daria pra conectar rapidinho? Meia Aham, hora? aham, Fazer uma correção? aham. E aí, se eu ficasse dependendo de agendamento, de marcar e de ver, de confirmar, era uma zona. Eu pensei, cara, vai dar ruim. E eu vou acabar ficando com a sensação de, tipo, não dá pra trabalhar com ela, porque ele tem que chamar, tem que ligar pro presidente, e aí nunca dá certo. Se não, eu preciso comprar meu equipamento, não tem outro jeito. Aí, de novo, né, reuniões familiares para ver o que que a gente faz. E Porque tem um como custo a nisso, gente né? fez todo o esforço para que eu fizesse os cursos, para que eu me formasse, né? A Clarissa disse: porra, agora estão querendo te dar trabalho e tu não pode trabalhar, vamos comprar esses troços tudo. E eu dei a sorte, na verdade, de que o Glaico, que foi participante da minha temporada do QSD, ele era de Fortaleza. E era legal porque eu e o Glaico a gente pegava o ônibus junto para Guarulhos, muitas vezes antes dele ser eliminado a gente ia junto, assim, fazia as baldeação de metrô, e pegava o ônibus no Tatuapé lá para ir para o aeroporto. O Glaico ficou muito meu amigo, eu converso com ele até hoje. Um cara incrível, assim. O Glaico tinha comprado um microfone nos Estados Unidos, numa viagem que ele fez, e acabou nem usando, e estava se desfazendo de várias coisas porque ele estava já planejando a sua migração para os Estados Unidos. Ele ia se mudar, ele inclusive mora lá agora, ele e a esposa. Uhum. E aí ele me vendeu o microfone a preço de custo, assim, pelo que ele pagou, né, realmente.
Então eu consegui um microfone muito bom, que é o meu Apogee aqui, Hype Mic, motherfucker, e tal. E que é um microfone que todo mundo gosta e todo mundo aprova e tava lá no slide dos home studio do curso da do Brasil com um bom microfone para você ter, um microfone USB. O Glauco me parcelou fez na parceria assim, parcelado no Pix, na confiança, na confiança do bigode, como diz o gaúcho. Então me fez aí um plano 100, fui pagando para ele bem devagarinho. E a cabine eu embarquei numa prestação aí. Como a dublagem remota também, a pandemia fez surgir, fez nascer e fez virar uma coisa que existe, né? As próprias empresas de cabine começaram a ter mais demanda e começaram a ter cabines específicas para dublagem. Eles têm cabines para fonoaudiologia, para exames de fono, e tem cabines para gravação, que é uma cabine mais grossa, que tem mais coisas aqui, que é mais pesado para montar essa desgraça. E aí eu comprei, parcelei e vambora. Mas sem pensar no... Muita gente me perguntava, mas quanto trabalho tu vai ter que fazer para pagar isso aí? Eu falei, sei lá, meu, não me E tu já interessa. pagou a cabine com o teu dublar pra trabalho? sempre. Eu nem sei, Zódio, porque não me interessa. Eu quero dublar. Eu preciso de uma cabine pra dublar. Então vamos, por mim, eu dublo até o dia que eu não conseguir mais falar. Está Entendeu? dublando Tô dublando. bastante profissionalmente? As minhas escalas vêm aumentando, graças a Deus. Mas em vários estúdios? Eu dublo mais para do Brasil do que para outros estúdios. Sim, mas Eu já faço abriste coisas para outros outros? estúdios. Já fiz coisas pro Lucas Almeida, já me dirigiu no Haikyuu, lá na Atma. Na Atma? Fiz trabalhos aqui pro estúdio aqui do Sul, que é a Radioativa Games. Fiz o game lá, tô no elenco da última temporada do Diablo 4, que foi muito legal, foi uma das coisas mais desafiadoras que eu fiz, assim, bem É um divertido, bem legal. personagem importante no game? Eu descobri que ele tinha nome depois que o game saiu. No dia que eu gravei, ele não tinha nem nome, era só um NPC. Só que era um NPC cheio de fala, cheio de depoimento, chorando e coisa. Eu digo, nossa, mas é um NPC dos bons esse aqui, interage com o usuário. E aí depois eu descobri que ele tinha nome, o Faltane, que é uma alma atormentada lá, que tá enterrado, e é só uma cabeça enterrada no chão, assim. Aham. E foi muito legal fazer. E é isso, foi Radioativa, Atma e do Brasil. Mas Algum personagem que você gostou muito? então, eu já comecei a ganhar os meus primeiros personagens fixos, né? Com nome, sobrenome e CPF. Aí isso me deixou bem feliz também. Meu primeiro personagem fixo foi o Ichimoku Samazo, no My Hero Academia Vigilantes, aí na do Brasil. Quem me escolheu e me dirigiu foi o Fábio Campos. Foi meu diretor lá na equipe beta do QSD. Uhum, uhum. E ele é disparado o personagem favorito que eu já fiz, de todas as coisas que eu fiz. Não só por ser o primeiro que tem nome, sobrenome, CPF, tipo sanguíneo, mas porque foi divertidíssimo fazer. E o Fábio me deixou à vontade, a gente improvisou e a gente criou uns cacos e umas coisas. E apesar de não ser um personagem grande, assim, né, que aparece em todos os episódios, quando ele aparece, ele é marcante, sabe? As pessoas começaram a me dar Que feedbacks, outra assim. série você fez? Eu também tô no Só elenco o nome. do The Brilliant Healers New Life in Shadows. Eu não sei porque que o pessoal não traduz mais os títulos. O que aconteceu com É. essa gente? Né? Não sei. Entendi. Esse baita nome aí. Mas eu tô no elenco também. Eu faço o Mago Andrés. Foi dirigido pela Maitê, que também é gaúcha. Informação Também é importante. gaúcha. Tem gaúcho por tudo. Foi dirigido pela Luísa Horta também no My Também Hero Academia. gaúcha. Estamos Normal. cheios de gaúcho aqui. É uma invasão. Tem o Jonas, que também é gaúcho. O Jonas também me dirigiu em Remonster. O Rinaldi me dirigiu em Solo Leveling, onde eu fiz vozes adicionais. O Gui Marques me dirigiu no Spy Family, onde eu fiz Gente, vários você já está assassinos. aí no mercado. Eu tô aí, eu tô Que gravando. história bonita, hein, Elton? Poxa vida, valeu a pena esperar 7 anos para contar essa tua história. Uma Valeu. história de resiliência, de luta, de garra, de crença, né? De foco. Puxa, que coisa. Olha, eu tenho um prazer enorme em contar essa tua história.
Ah, Eu, obrigado, eu Zé. vou te pedir uma coisa agora. Claro. Eu vou pedir que você fale para esse público que está nos assistindo e que ouviu a história da tua luta, da tua garra. O que você diria para alguém que está aí assistindo e pensando: será que eu faço isso? Será que eu consigo? O que você diria para esta pessoa, Elton? Olha, eu acho que perseguir um sonho é um ato de coragem, mas nenhum sonho vem de mão beijada, né? E nada vem fácil. A persistência é a chave. É quando tu pensa assim, ó, cara, se pensa em tudo que pode dar errado. Se acontecer, tu desiste igual ou tu continuaria indo em frente porque é o que tu quer mesmo? E aí tu sabe se é isso que realmente que tu quer, né? Eu me tornei ator e digo, eu adoro dizer que eu sou ator quando eu vou nos lugares. Agora eu fiquei ruim, fui no médico, eu falei, eu sou ator, faço dublagem, preciso da minha voz. Então, né, eu acho maravilhoso. E porque eu quis e gosto e quero muito, né? E tu não pode botar o foco nas dificuldades que vão aparecer porque elas vão aparecer, né? Ou nos medos que a gente sente. Não se trata de não sentir medo, mas saber que a gente só não pode ficar paralisado com eles. Tem muitas coisas que eu ainda quero fazer como ator, né? Eu fiz poucos trabalhos de figuração, mas já fiz alguns trabalhos de figuração em longa-metragem. Eu vira e mexe aí, tô buscando casting de propaganda, etc. Também. Quero ainda participar de uma companhia de teatro, ter um grupo. Eu posso fazer isso agora? Não. Eu tenho uma rotina muito puxada. Os meus filhos já estão um pouco maiores, mas ainda são pequenos. Eu tenho 3 empregos. Eu sou editor de vídeo e artista de pós-produção. Eu sou ator em dublagem e eu sou professor de taekwondo agora também. Uau! Então, Uai, terça e mas quinta eu para dou aula de taekwondo taekwondo. você já estava no caminho, né? Você vem lutando há quanto tempo, taekwondo? Então, assim, a gente tem que saber também que não dá para se bloquear do tipo, ai, pois é, mas eu tinha que fazer 50 cursos e agora não posso, não tenho dinheiro. Não pode, mas o que que dá para fazer? Eu sempre falo isso para as pessoas, o que que tu pode fazer? Eu posso ler um pouco todos os dias sobre isso, dedicar 1 hora, assistir os podcasts, fazer um exercício, em casa tem muito canal hoje em dia, muita coisa que mostra o processo. Tu pode pegar uma cena de um filme que tu gosta, e eu sempre recomendo usar coisas que tu não conhece a dublagem, porque senão o pessoal, o que que acontece, né? O pessoal é Quer fã do imitar, anime e né? tal, É. aí já sabe as falas em português de cor, e aí Aham. vai fazer, e E tudo vai bem fazer brincar e se igual divertir, como ele está ouvindo. mas vai fazer igual que ele ouviu, e dublagem não é isso. A gente chega pra fazer, a gente não sabe o que é, às vezes não sabe nem a importância do que aquilo tem, né? Sim, com certeza. Ah, o próprio Samazo, a primeira escala que eu tive dele, eu nem sabia que ele era um personagem fixo. Eu fui fazendo como se fosse uma outra escala qualquer. Foi passando os anéis e era sempre o mesmo cara, o mesmo cara, o mesmo cara. Eu falei, o que que tá acontecendo? Cadê o assassino número 2, o guarda número 3, o garçom número 4? Samazo, Samazo, Samazo. Aí no final da escala o Fábio disse, ó, ele é fixo, hein? Esse cara aparece. Eu digo, caramba, o primeiro personagem. Isso aconteceu de novo também no The Brilliant Healers, Shadows, New Life, Motherfucker lá. Porque isso tu chega na surpresa. Então, o melhor exercício para quem tá treinando sozinho é tu pegar coisas que não tem dublagem ou coisas que tu não conhece a dublagem ou que até existe. E aí tu faz. E aí tu compara com a dublagem depois, que da real. É uma forma de estudar, né? Eu Uhum. não tô dizendo que estudar sozinho é o ideal. É muito necessário tu ter um aporte assim de uma pessoa experiente, de um professor, de um curso, de um workshop, para te direcionar, porque senão tu começa a criar vícios que depois Aham. ficam difíceis de limpar, É, né? isso é um fato. E por isso que eu nunca fiz muito fandub, assim, logo que eu saí do QSD, uma galera me chamando para fazer fandub disso, daquilo, daquilo outro, e eu me esquivando que nem o Neo do Matrix, assim, eu digo, ai gente, eu não quero, não é bom, não dá, né? Eu com medo disso já, eu já tinha essa orientação, tipo, olha, cuidado com estudar sozinho, que às vezes a gente é bom, às vezes é tudo que tu pode fazer, mas Claro. limite de tu não te viciar e achar que tu já sabe, só que tu meio que tá fazendo errado, né? Uhum. Então, assim, não pode fazer um curso agora, mas faz o que dá.
Tem que saber bem português, tem que ter boa leitura, tem que saber improvisar, né? Investe em você, não é Exato. isso? Tem que Investe botar. em você. E Eu quando estranho tiver o oportunidade, pessoal. faz um curso sério, se prepara para o que você quer. É É isso isso? aí. Esse ano eu Pois é. comecei, eu comecei a fazer aula de canto, que era uma coisa que eu queria fazer desde quando eu estava no teatro. Mas eu não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí esse Uhum. ano eu consegui. Começou janeiro, fui para uma escola de música e falei, eu quero fazer aula de técnica vocal, porque eu quero cantar. E tô fazendo, e tô realizado. É o que eu posso fazer. Uma vez por semana, uma horinha, eu vou lá e faço a minha aula. Ah, também tem o teatro tal, tem um curso, o pessoal tem o grupo. Agora não dá. Mas quem sabe no ano que vem. Então, assim, sempre é possível fazer alguma coisa. Se a gente se concentrar naquilo que a gente não pode fazer, vira tudo umas paredes em volta de ti, assim, tu fica, Com não certeza, posso, né? com Não faço certeza. nada. Pois é, pois é. Obrigada, Elton, mas muito obrigada por essa lição de vida, de resiliência, de sonhos realizados, de conquista, porque é exatamente isso. A nossa profissão, ela é a somatória disso. Ninguém vive a nossa profissão sem esta luta interna, sem essa conquista a cada passo, a cada personagem. E esse foi um grande presente que você nos trouxe com a tua história, que é uma história riquíssima de resiliência, de luta, de conquista. Muito obrigada, Elton. Muito Obrigado, Zódio. Eu obrigada agradeço mesmo. demais. Olha, eu assisti o teu programa antes de participar do QSD1. E eu lembro que na entrevista, quando perguntaram, quem é exemplo pra ti na dublagem, eu falei, eu gosto muito da Zódia, porque eu assisto o programa dela no Entre Amigos, acho ela tão legal. Então é tão bom estar aqui, isso aqui também é um sonho sendo realizado. Então, assim, muito obrigado mesmo. Obrigada, Eu querido. sabia que um dia eu Muito seria digno obrigada. de estar nesse programa. Imagina, Estamos aí. eu tô atrasada com você faz 7 anos. Realizei meu sonho hoje. Você é uma realização de um sonho nosso, da do Brasil, meu pessoal. Muito obrigada, querido. E Obrigado, aí, Zódia. Obrigado gente? mesmo. Vocês acabaram de aprender uma nova lição de vida. Então, até a próxima.